Então, o nosso assunto de hoje são os índices físicos dos solos, tá? Então, da aula anterior, para a gente poder refrescar a memória, né? Nós tínhamos visto a parte de origem e formação dos solos, né? Tínhamos mostrado para vocês que a grande maior parte dos solos tem origem na fragmentação das rochas, né? As rochas, por ação do sol, da chuva, agentes químicos, o intemperismo, né? Elas vão se fracionando, né? Como mostra aqui essa fotografia, e em partículas cada vez menores, né? E elas dão origem aos solos. Os solos mais grossos têm o nome de pedregulho, os solos grossos, mas não tão grossos, têm o nome de areia, os um pouco mais finos, siltes, e os muito finos ganham o nome de argila, né? Mostramos várias classificações, a classificação da ABNT, a gente percebe que entre o pedregulho mais fino e a argila mais grossa, a gente tem de 5 milímetros para 0,05, nós temos 1000 vezes de diferença. Então, se a gente for de um pedregulho mais grosso para uma argila mais fina ainda, nós temos 10.000 vezes de diferença, né? Nós não temos como ter noção do que é uma diferença de 1000 vezes, de 10.000 vezes, porque a gente não tem visão, né? Que os olhos não veem, o coração não sente. Então, se eu não consigo comparar esses dois objetos, eu não tenho bem noção das diferenças, né? 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, a gente tem bem noção porque consegue ver os dois ao mesmo tempo, né? Nós mostramos no finalzinho da aula anterior essa curva chamada curva granulométrica dos solos, que nós demos o nome de carteira de identidade do solo, porque aqui tem as porcentagens de argila, de silt, de areia, de pedregulho, né? Essa representação aqui com essa curva em vermelho mostra as porcentagens dos diversos tamanhos de grãos que estão juntos, né? Que estão misturados. Então, o problema nosso da aula passada era um problema de lidar com grãos de tamanhos tão diferentes e muito frequentemente juntos, né? Existem processos da natureza que são processos seletivos de transporte. Nós mostramos para vocês algumas fotografias de dunas, né? As dunas são transportadas por ação do vento, são solos de deposição chamada eólica, né? Então o vento ele transporta de uma maneira que seleciona os tamanhos dos grãos, quer dizer, os grãos mais grossos eles ficaram, o vento não consegue carregar. E os grãos mais finos foram parar sabe lá onde, mas eles não estão nas dunas. Então duna vem para cá, duna vai para lá, vem para cá, vai para lá. Quando você faz uma granulometria de uma areia de duna, ela é uma curva aqui assim, bem de pezinho, né? A gente chama de uma granulação fechada, né? Quer dizer, o solo é muito homogêneo, né? Essa que está aqui é uma granulação aberta, então eu tenho pedregulho, eu tenho areia, eu tenho silt, eu tenho argila, tudo misturado, né? A gente mostrou para vocês assim que, em princípio, essa distribuição do tudo misturado, para nós, que somos engenheiros civis, geotécnicos, é melhor. Porque nos vazios dos pedregulhos, eu escondo as areias. Nos vazios das areias, eu escondo o silt. No vazio do silt, eu escondo a argila. E, portanto, eu tenho muito mais grão por unidade de volume, né? O nosso sonho do geotécnico é ter tanto grão que a gente chegasse na rocha, né? A rocha é pouquíssimo compressível e é enormemente resistente. Mas a natureza não é assim, ela decompôs as rochas e transformou em solos, e os solos têm essas misturas de grãos de diferentes tamanhos. Esse era o nosso problema da aula passada. O problema da aula de hoje
que a gente chama de índices físicos dos solos, nós vamos ver que os grãos na natureza, formando solos, eles não ocorrem sozinhos. Eles têm entre os espaços água e ar. Então os solos são úmidos, quer dizer, eles absorvem a água e, em geral, nos espaços ainda sobra espaço para o ar. Então, da aula passada, nós tínhamos um problema de diferentes tamanhos de grãos. Na aula de hoje, esse problema continua e acrescentamos um problema novo, que além dos grãos de diferentes tamanhos, nós temos que conviver com água e com ar também, né? Hoje está aparecendo a palavra dos índices, né? E em mecânica dos solos, todos os parâmetros são apenas índices. Nenhum desses valores da aula de hoje, de todas as outras aulas, de toda a profissão de geotecnia, ele é real, né? Então, quando se falar no verdadeiro ângulo de atrito, nada é verdadeiro. Tudo é índice. E a gente vai lidar sempre com índice, né? Por mais cara de realidade que ele tenha, ele é um índice. Então, os índices físicos do solo, nós vamos lidar com os grãos, que é da aula passada, que são os sólidos, né? A partícula sólida do solo, com a água, que ela está aderida aos grãos, né? Quer dizer, ela umedece os grãos, e com os espaços que não estão preenchidos nem por grão, nem por água, onde tem o ar, tá? E aí a gente monta esse modelo de 3 fases, que eu vou deixar ele aqui no cantinho, porque a gente vai usar a aula inteira hoje. Então a gente tem sólido, tem líquido e tem gás, que é o ar. De um lado, a gente coloca os volumes. Então este é o volume total, que mistura tudo, sólido, líquido e gás. Esse é o volume que nós chamamos de vazio. Esse é o volume dos sólidos, dos grãos. E os vazios, eles estão divididos numa parte de volume de ar e numa parte de volume de água. Do outro lado, a gente tem os pesos. Então, esse é o peso total. Esse é o peso de sólidos, esse é o peso da água. E isto aqui é aproximadamente zero. O ar, perante os outros elementos, a gente pode desprezar o peso dele, tá? Então, o que nós vamos ver são relações entre pesos e volumes, volumes e volumes, pesos e pesos. Todas essas relações vão dar os chamados índices do solo, né? Qual é a origem da criação desses índices? É tentar entender o comportamento dos solos. Aquilo que eu passei aqui da aula passada da granulometria é a tentativa de entender o comportamento do solo a partir do conhecimento das proporções dos tamanhos de grãos que estão misturados naquele solo. Além dos grãos de diferentes tamanhos, que são chamados sólidos, nós temos água e temos ar. E essas proporções aqui também nos vão dar índices, né? Nós somos geotécnicos, engenheiros civis. Nós estamos interessados no solo em resistência e deformabilidade, né? Se eu estivesse dando aula numa escola de agronomia, eu estava muito interessado em umidade, em conteúdo de matéria orgânica, em porosidade, né? Em geral, tudo aquilo que nos atrapalha na engenharia civil ajuda na agronomia. Então, são visões diferentes, né?
Nós temos 3 grupos de definições de índices, né? O primeiro grupo é o grupo dos pesos específicos. O que é peso específico é dividir peso por volume. É o nome densidade, né? É o peso todo dividido pelo volume todo, dá o peso específico do solo. O peso específico da água é o peso da água dividido pelo volume da água, dá o peso específico da água. Os grãos sólidos é uma complicação, porque nos fragmentos minúsculos, para eu medir peso e para eu medir volume, eu vou ver que eu vou apanhar bastante. Mas é possível, porque eles são muito pequenininhos. E depois tem um conceito que é chamado de peso específico do solo seco, que nós vamos ver também, e tudo isso está dentro do grupo dos pesos específicos. O assunto dos vazios, né? A maneira que a gente coloca na geotecnia é chamar isto aqui, a soma desses dois de vazios, já mostra bem a nossa orientação, né? Quer dizer, esses daqui são os meus inimigos. Amigos são esses. Porque esses me dão resistência e diminui a deformabilidade dos solos. O solo eu já expliquei para vocês na aula passada que é o primo pobre da construção civil. Ele é o menos resistente e é o mais deformável. Qualquer material, concreto, aço, madeira, alumínio, alvenaria, todos eles são enormemente mais resistentes do que o solo e menos deformáveis do que o solo, né? Então nós chamamos isso de vazio, quer dizer, é um desprezo assim monumental por esses volumes, né? E para caracterizar isso a gente tem 2 índices, a porosidade e o índice de vazio. São números para a gente poder comparar os solos, para a gente poder ter uma ideia do que esperar de resistência e deformabilidade. Para o assunto da água, nós temos o teor de umidade e temos o grau de saturação. Esse conjunto aqui é o conjunto dos índices físicos, é o que nós vamos ver hoje, né? No laboratório, são apenas 3 os índices físicos que a gente pode fazer determinação direta. Nós temos um quadro grande de índices físicos, mas destes, só 3 podem ser determinados diretamente no laboratório. Tem ensaio específico para essa determinação. Os outros, eles saem por relações matemáticas. Peso específico do solo. Peso específico do solo é o observador externo. Ele está pesando o todo e dividindo pelo volume todo, né? Fechando os olhos para que lá dentro tem sólido, líquido e gás, né? Para esse, eu preciso de uma amostra indeformada e ela precisa ter preservação de umidade. Então, eu tenho que coletar essa amostra no campo como ela está lá na natureza. Não pode perder água por evaporação, não pode ganhar água, não posso umedecer, e ela tem que vir para o laboratório sem se deformar, não pode amassar, diminuir de volume. Então, este é o mais severo. Eu preciso amostra indeformada e com preservação de umidade. O segundo que eu posso fazer no laboratório é o teor de umidade. Esse aqui exige apenas a preservação da umidade. Então eu posso ir ao campo, escavar o terreno ali com uma pá, uma picareta, um trado, né? Pegar isso, colocar num recipiente hermético, seja um saco plástico bem vedado, seja uma dessas cápsulas de alumínio bem tapada, né? E trazer para o laboratório preservando a umidade. Mas eu não preciso preservar o arranjo dos grãos, porque eu não vou discutir volumes. O assunto de umidade eu vou discutir aqui, só nas famílias dos pesos, então ele pode estar deformado. E o terceiro é o peso específico dos grãos sólidos do solo. Esse ensaio pode ser realizado com amostra deformada. Quer dizer, eu simplesmente vou ao campo com uma pá, picareta e escavo, coloco dentro de um saco, não protejo contra a perda de umidade, não estou preocupado com isso. Eu estou buscando os sólidos.
e vou relacionar peso com volume dos sólidos. Não tenho conversa com a água nem com os grãos. Então, são só 3 que a gente pode determinar no laboratório e o mais exigente de todos está aqui em cima, que ele precisa da amostra indeformada. Claro que quando a gente coleta uma amostra indeformada para satisfazer o primeiro índice, eu já aproveito ela para fazer o segundo e o terceiro, apesar de que o nível de exigência é menor, né? A amostra indeformada, eu abro uma perfuração. Antigamente a gente abria um poço e o homem descia dentro do poço e ia lá embaixo, tirava a amostra. Eu pessoalmente desci muito, com muita alegria, num lugar que tinha um perigo desgraçado e não conseguia perceber. Hoje a gente abre isso com máquina, tem um limite de profundidade que a norma tolera, né? Uma série de cuidados para poder esculpir uma amostra de solo tal qual ela está lá na natureza. Então isso aqui é feito com paciência, com uma espátula, cortando as faces, né? Essa última face aqui, a de baixo, é a mais difícil de cortar, tá certo? E para cortar essa daqui, a gente primeiro reveste o bloco com parafina, com gaze, né? E depois eu me aventuro a cortar ela embaixo e virar para poder revestir com parafina e gaze do outro lado. Então ela tem que vir para o laboratório absolutamente preservada, tal qual ela estava lá na natureza, tá certo? Porque eu vou ter que medir, quando chegar no laboratório, todo o peso e todo o volume, para dividir um pelo outro e encontrar o peso específico do solo como um todo. Aqui dentro tem água e tem ar. Da aula de hoje. E da aula passada, aqui dentro tem grão de tudo quanto é tamanho. Tem argila, tem silt. Essa cara aqui eu diria que não tem pedregulho, mas pode ter, né? Depois eu vou colocar isso numa caixa de madeira, com serragem, umedecida. É toda uma série de cuidados para poder levar isso para o laboratório. Outra forma de coletar a amostra indeformada é com um amostrador tipo Shelby, com uma perfuração auxiliada pelo hollow auger, né? Então aí eu vou precisar de um equipamento, mas com isso eu consigo descer em profundidade. Se eu tiver que coletar uma amostra a 5 metros, a 10, a 15, a 20, né? O que for, eu posso perfurar e coletar, né? No passado a gente fazia a 5, a 10, a 15 com poço, né? Graças a Deus não fazia 20. Esse é o amostrador Shelby. O amostrador Shelby é chamado amostrador de paredes finas, né? Então ele é bem delgado e ele tem aqui na ponta uma superfície assim aparelhada, apontada, para cortar o solo com mais facilidade. A ideia é que ele consiga trazer um testemunho sem perturbar, quer dizer, sem deformar, né? Quem que ele deformaria com facilidade? Os vazios. O grão não, o grão individualmente, ele individualmente é indeformável, o grão, né? Mas o arranjo entre os grãos tem os espaços vazios, que tem parte água e que tem parte ar, né? Então esse aqui já é um amostrador com a amostra coletada, né? O Shelby já foi cravado, ele é cravado de forma estática, né? Com macaco hidráulico, ele penetra no terreno, depois puxa as hastes e vem a amostra. Depois ela vai receber uma cobertura de parafina e tal para ir para o laboratório. Isto é a visão do hollow auger. O hollow auger é uma ferramenta que ele tem um helicoidal externo para poder fazer a perfuração e o interno é vazado, quer dizer que eu estou fazendo a perfuração e ao mesmo tempo ela está sendo revestida. E esse helicoidal, ele é chamado de elevador de parafuso, quer dizer, ele convida o solo a subir, por isso ele vai descendo, como se eu estivesse parafusando, né? E depois eu extraio a tampa inferior, tá o miolo livre, e por ali eu desço o amostrador e faço a coleta de amostra, né? Isso é uma amostra indeformada, coletada com Shelby, já extraída do Shelby no laboratório, né? Então aqui eu estou com o material tal qual ele está lá na natureza, né? Então os vazios estão preservados, a umidade,
está preservada e eu posso fazer todos os ensaios com esse solo. Aqui serrando um amostrador por uma amostra mais delicada que não conseguiu ser extraída, né? Então vai ficar em pedaço menor e depois com uma corda de piano, né? Vai tirar o atrito em relação às paredes do amostrador, né? Tudo para não forçar a amostra, para não espremer a amostra, porque eu estaria deformando, estaria comprimindo essa amostra, né? Esse é um amostrador chamado tipo Denison. Então, esse amostrador, ele é trabalhado com uma sonda rotativa. Então, eu também consigo ir em profundidade, né? Aquilo que a gente fazia dentro do poço hoje se faz dessa maneira. Eu consigo avançar em solos mais fortes, né? Solos mais resistentes e consigo coletar uma amostra também indeformada, que preserva todas as características para eu poder levar isso para o laboratório. Bom, do grupo dos pesos específicos, né? Nós temos 3 grupos, pesos específicos, vazios e umidade, né? Do grupo dos pesos específicos, nós vamos começar com o peso específico do solo. Peso específico do solo é todo o peso por todo o volume. Então, é tipicamente do observador externo, né? Que pesou e mediu o volume. Então, se eu voltar aqui para uma das fotografias da amostra, se eu medisse aqui as dimensões, calculasse o volume, pusesse a amostra inteira na balança, está pronto. É todo o peso dividido por todo o volume, não é? Não é bem assim que se faz no laboratório, mas grosso modo é isso, né? Não vou secar o solo. A amostra tem que ser natural, sem se deformar, né? E a ordem de grandeza desses valores é de 15 a 20 kN por metro cúbico. 1,5 a 2 toneladas por metro cúbico ou gramas por centímetro cúbico. O número mais frequente que a gente usa quando não tem um dado de laboratório é esse 18 kN por metro cúbico ou 1,8 toneladas por metro cúbico, como sendo um peso específico do solo assim razoavelmente representativo. Quando a gente vê assim os extremos, né, de 1,5 a 2, a gente já começa a perceber que este parâmetro aqui, ele não vai ser tão decisivo para nós, tá certo? Quer dizer, os solos de 1,5 é uma coisa, os solos de 2 são uma coisa completamente diferente. É um pouco diferente? Do que vocês gostam mais, do 1,5 ou de 2? Nós somos engenheiros geotécnicos, civil, ninguém é agrônomo aqui. Qual é mais gostoso, 1,5 ou 2? 2. Por quê? Porque no 2, provavelmente, eu tenho mais grãos, né? Tem uma coisa traiçoeira que pode nos atrapalhar aqui nessa visão do observador externo, que é o fato de o grão, raramente, poder ter um peso específico muito maior. Por exemplo, minério de ferro. E aí ele pode ser pesadíssimo e não servir para nada, porque os grãos deles são muito pesados. Nós já vamos chegar nisso lá na frente. Mas entre essa faixa aqui, vocês acertaram, o 20 é mais gostoso, né? A gente tem uma expectativa melhor dele. Quando a gente vai baixando, provavelmente, quem é o bandido? São os vazios, né? Provavelmente está cheio d'água e cheio de ar, né? Então eu gosto mais dos números altos do que dos números baixos. Mas a faixa é pequena e, portanto, isso aqui não vai ser uma ferramenta para nós tão forte de identificação. Não vai ser um índice tão decisivo para a gente tomar medidas, né? Peso específico de outros materiais, só para saber onde é que nós estamos pisando. O campeão de bilheteria é o mercúrio, 13,6. Aço, 7,8. Granito, 2,6. Concreto armado, com o qual a gente faz os cálculos das estruturas, 2,5. É o solo aqui no 1,8, né? A água doce, 1. A água salgada, 1,025. Tem um pouquinho de peso específico acima, né? A madeira dura passou para baixo da água. Então quer dizer que a madeira flutua,
na água, né? 0,75. A cortiça, 0,24, rolha de garrafa, né? É extremamente baixo. E o corpo humano? O corpo humano é 1,01. Então, 1,01, vocês veem que a gente na água, se tomar cuidado, mexer um pouco e não ficar com a boca para baixo, nós temos uma chance grande, né, de quase empatar, né? A hora que você enche o pulmão, que você aumenta o índice de vazios, você cria mais volume até que você consegue flutuar se não bobear muito, né? Aí aparece o Arquimedes, século III a.C. Dentro de um tanque, banheira, o volume deslocado por sua imersão dá o seu volume. E o seu peso dividido pelo volume chega no peso específico. O Arquimedes, 3 séculos antes de Cristo, descobriu um monte de coisa, né? Vamos contar um pouco do Arquimedes, depois a gente volta para trás aqui. De 287 a 212 a.C. É físico, matemático e inventor. Grego. Na verdade, grego ele nasceu em Siracusa, que é na Sicília, mas era colônia da Grécia na época, né? Estudou na escola de matemática de Alexandria, no Egito, que era de cultura grega, né? O princípio de Arquimedes: qualquer corpo mais denso que um fluido, ao ser mergulhado neste, perderá peso correspondente ao volume do líquido deslocado. Então, quando você fica imerso na água, uma parte do seu peso desaparece. Como o nosso peso específico é muito parecido com o da água, desaparece quase que integralmente, né? Ele também inventou o número π, do comprimento da circunferência relacionado ao diâmetro. Não foi pouca coisa o Arquimedes, não. E ele criou também o elevador de parafuso. O elevador de parafuso é muito parecido com aquele hollow auger que a gente mostrou. É um tubo e um helicoidal dentro do tubo, e você com uma manivela vira o helicoidal e ele convida o fluido, a água, a subir. É uma bomba de parafuso, né? É criação também do Arquimedes, né? E ele tem uma frase célebre, que dai-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Isso é física pura, não é? Um ponto de apoio e alavanca, dependendo da relação de braços, você pode realmente mover o mundo, né? Peso específico do solo, voltamos aqui para a nossa realidade, né? Em laboratório, medir peso e medir volume, dividir um pelo outro. A dificuldade está na medição do volume. Uma opção é talhar um corpo de prova de uma forma regular, né? Normalmente a gente talha isso de uma forma cilíndrica. Esse aparelhinho no laboratório, você prende uma amostra indeformada, claro, e depois você vem com uma espátula rodando e cortando, até que você copia a base e o topo, e ele fica meio que absolutamente cilíndrico, né? Essas guias laterais, elas são usadas para você passar aqui a espátula. E você vai girando de maneira que você sempre está cortando na guia. E essa espessura é o diâmetro do cilindro. É bem razoável, né? E aí você tem, então, uma medida de peso e uma medida de volume, e você pode dividir um pelo outro e você tem um peso específico. Uma outra técnica é a balança hidrostática. Aí entrou o Arquimedes outra vez. Então a gente vai pegar uma amostra indeformada do solo, vai passar uma leve camada de parafina para a água não entrar na amostra, vou prender isso com um barbantinho e eu vou pesar fora da água e dentro da água. Quando eu coloco isso dentro da água, tem o volume do líquido deslocado. É claro que eu vou ter que levar em conta o peso da parafina que eu coloquei, né, e o volume da parafina, porque eu estou interessado em determinar o peso específico do solo apenas. Mas é fácil, eu peso a bolinha antes de pôr parafina, peso depois de pôr parafina, conheço a densidade da parafina,
subtraio e aí com isso eu tenho uma medição de volumes, né? Pelo volume do líquido deslocado, né? Pela redução de peso, que é o tal do empuxo de Arquimedes. Aí aparecem dois outros nomes, que são peso específico do solo saturado e peso específico do solo submerso. Esses dois outros nomes, eles precisam ser apresentados para vocês, mas eles não são assim tão ilustrativos, né? O solo saturado representa a condição em que todos os vazios estão preenchidos por água. Então eu peguei uma amostra da natureza e estou imaginando que eu matasse esse ar trocando todo por água. A missão é difícil, porque a hora que eu vou injetar mais água no solo para preencher todos aqueles vazios, os grãos absorvem essa água, né, porque existe uma relação eletroquímica do grão com a água, e isso vai acabar dando uma expansão. E a hora que der expansão, mudou o volume, acabou a brincadeira. Então isso é meio que teórico, quer dizer, se eu troco o ar pela água, fisicamente eu não consigo fazer. Mas se eu troco o ar pela água, eu tenho um peso específico do solo saturado. Então seria a condição na qual eu teria uma chuva imensa e o solo saturou e ele se torna mais denso, mais pesado. Então quando eu estou estudando uma estabilização de uma encosta, de um talude, essa é uma condição crítica, né, de uma época de chuva. Então eu posso fazer essa continha e nessa hora eu levo em consideração o peso específico do solo saturado, quer dizer, ele vai ficar um pouco pior. Esse é o limite que ele poderia ficar de mais pesado e, portanto, se tornar mais instável, né? O outro é o peso específico do solo submerso. Esse é o próprio conceito de Arquimedes. Quer dizer, quando eu estiver abaixo da água e nos solos existe água, existe o lençol freático, né? A partir de uma certa profundidade, todos os vazios estão preenchidos por água, né? Se usa em fazendas, em sítios, abrir um poço até encontrar a água e passar a se abastecer com um balde daquela água do terreno, né? Esse é o lençol freático. Então, quando o solo está abaixo do lençol freático, o empuxo de Arquimedes age de baixo para cima, né? Pelo volume do líquido deslocado e torna o solo menos denso. Ou seja, aquele número 1,8, ele vira 0,8. Porque 1 é o peso específico da água. E a água está empurrando o solo de baixo para cima. Portanto, ele se torna menos denso, porque ele está numa condição de flutuação. Agora nós vamos para os grãos. Então agora eu vou dividir esse peso de sólidos por este volume de sólidos. Esse valor depende do mineral que constitui os grãos sólidos. Ele é um número que varia de 26 a 27, ou seja, é um número que tem uma faixa de variação extremamente estreita. Então, isto aqui, quando a gente faz os ensaios no laboratório, é meio que sempre para dar o mesmo número. Quando der um número diferente, alguma coisa tem. Então, por exemplo, minério de ferro. Então, o ferro ele tem peso específico muito maior e se tiver partículas de ferro no material, ele vai ter um peso específico mais alto. Mas, via de regra, esse número a gente pode até adotar como uma constante, 2,65, nem o 2,6, nem o 2,7, alguma coisa intermediária. Mas correndo o risco de você estar numa situação em que seja diferente, que você tenha, por exemplo, o minério de ferro, né? Como é que se faz isso no laboratório? Vamos ver um pouquinho a comparação com outros materiais. Quartzo é um dos minerais que estão no solo, 2,65, feldspato, 2,54 a 2,76, calcita, 2,72, são todos minerais que compõem um solo, biotita, clorita, caulinita, aloisita, ilita, montimorilonita, atalpugita. Então esses números, 2,60, 2,40, 2,70, são os pesos específicos de minerais específicos que podem estar na mistura, né? Então o número assim guia é esse número entre 2,6 e 2,7. No laboratório, o ensaio é feito com um recipiente chamado piquinômetro.
Então esse piquinômetro ele tem um volume perfeitamente conhecido e você vai colocar a água até um certo nível e depois vai acrescentar solo e uma jogada de contazinhas matemáticas vai te permitir fazer essa avaliação. Existe uma norma da BNT, NBR 6508, o ensaio é realizado com a parte da amostra de solo que passa na peneira número 4, que tem 4,8 milímetros de abertura, né? Quer dizer, ela deixa fora os grãos de pedregulho, né? Se existirem, né? O peso dessa amostra de solo é PS, em geral suja 100 gramas. O peso do piquinômetro com água é chamado de PA. O peso do piquinômetro com água e com amostra de solo é PSA, que tem o solo e mais a água, né? Com esses pesos é possível determinar o peso específico dos grãos sólidos do solo, que a gente dá o nome de delta, né? Delta é dividir PS por VS, né? É como se eu conseguisse isolar um grãozinho, medir o peso desse grãozinho, medir o volume desse grãozinho e dividir um pelo outro. Não consigo. Tem que fazer dessa forma. Eu tenho a água, somei o solo, pesei antes, pesei depois, né? VS é PS sobre delta, dessa expressão mudei de lado, né? PSA menos PA é o solo mais a água menos a água, então é o peso do solo, né? PS menos gama da água vezes VS é o volume que foi deslocado pela água. Com isso eu consigo isolar o delta, que é o que eu estou procurando. E com isso eu consigo fazer a determinação do peso específico dos grãos sólidos, sem que eu tenha que isolar um grão, medir o peso, que eu não consigo, e medir o volume, que também eu não consigo, né? E chegamos nesse valor. Peso específico da água, PA sobre VA, ele vale 1, né? Na água salgada pode ser um pouquinho mais, né? Um 0,25. Peso específico aparente do solo seco. Esse nome aqui, aparente, ele é necessário porque esse índice, eu estou dividindo o PS pelo V. PS é o peso de sólidos e V é o volume total. E eu não tenho situações físicas em que as duas representações ocorram ao mesmo tempo. Ou seja, quando eu tirei aquela amostra de solo da natureza, em que eu estou preservando tudo como está arrumado na natureza, eu chego no laboratório e meço o seu volume. E ao medir o volume, eu estou misturando tudo, sólido, líquido e gás. Depois eu ponho essa amostra na estufa e ela manda toda a água embora. O ar não pesa mesmo, quem sobra é o PS. Mas quando a amostra sai da estufa, ela está contraída, ela está ressecada. Ela diminuiu enormemente de volume. Ou seja, eu estou dividindo o peso depois de sair da estufa pelo volume antes de entrar na estufa. Então esse conceito é um conceito que ele não guarda uma representação física. Eu não consigo visualizar isso. Por isso ele ganha o nome de aparente. Mas esse dos índices físicos é o mais importante de todos. Porque aqui ele está me dando exatamente o que o engenheiro civil se preocupa. Eu quero saber o que eu tenho de grãos por unidade de volume. É o que eu tenho de sólido no todo. Por quê? Porque este é o bandido. Com quem eu conto é com este, que é o sólido. Então, quando eu divido o sólido pelo todo, eu tenho um número que ele me dá, assim, uma informação forte das propriedades que eu quero, resistência e deformabilidade, tá certo? Esse número ele varia da ordem de 13 a 19. Não é uma faixa tão ampla, né? O que vocês gostam mais para engenharia civil, 19 ou 13? Ficamos com maior ou com menor? Maior. Maior, porque provavelmente eu tenho muito mais grãos por unidade de volume. Então eu tenho pouco bandido.
Qual seria o limite máximo que esse número poderia chegar? Essa letra D é do inglês dry, é gamma dry, quer dizer, é o peso específico do solo seco. Qual seria o limite máximo? Se o solo fosse muito bom, muito bom. Ser muito bom é não ter vazios, né? Então, se eu não tenho vazios, se eu zerei isso, então só sobrou esse. Então, eu estaria quase que fazendo esse dividido por esse. PS sobre VS. Que solo é esse? Que é só grão. O solo nota 10 mesmo. Rocha. Ou seja, o meu limite aqui para esse número, teoricamente, seria 2,65, que era aquele número que eu tinha mostrado aqui no peso específico dos grãos, entre 2,6 e 2,7. Teoricamente, é lógico, né? Eu não vou conseguir fazer isso. Por que eu não vou conseguir fazer isso? Porque os grãos têm tamanhos diferentes. Então, eu não consigo arrumar de um tal jeito que não tenha vazios. Então, um solo muito bem arrumado deu 19. Ele não vai dar 26 nunca. 26 é a rocha, né? Mas ele está me dando uma nota forte. Quanto mais alto for isso, nossa, maravilhoso. Melhor. Esse índice é o mais significativo de todos os índices físicos dos solos. É importante lembrar que não guarda a representação de condição fisicamente viável, que é o que eu expliquei para vocês, pois relaciona o peso medido depois de sair da estufa, portanto seco e contraído, com o volume medido antes de ter entrado na estufa, quer dizer, como ele estava na natureza. Aponta fortemente a expectativa de engenharia geotécnica de obter um solo mais resistente e menos deformável. É a base de comparação dos solos compactados no campo. Então, no campo, eu vou exigir que se consiga atingir um determinado valor de gamma dry, que é isto aqui, né? Peso específico aparente seco. Qual é o seu limite teórico? É de ser uma rocha, mas que eu não vou conseguir chegar nisso nunca, não consigo organizar ele desse jeito, né? Isto é um ensaio de compactação, teor de umidade aqui nessa escala, peso específico seco máximo, não é? Então, eu tenho uma relação aqui de valores, isso é grau de saturação de 100%, de 95%, não, de 90% e de 80%. Já vamos chegar já no assunto de grau de compactação. Esse é o trabalho de terraplenagem. Então eu vou escavar o solo, vou triturar, vou destorroar, vou pulverizar o solo, espalhar esse solo em camada e vou passar esse rolo compactador que ele vai pisoteando para que eu possa colocar mais peso por unidade de volume. A ideia é fazer com que isto aqui seja pequeno. Zerar não vou conseguir. Não é fazendo isso que isso aqui vai virar uma rocha, tá certo? Mas ele fica compactado. E se ele é compactado, ele é mais resistente e menos deformável. Vazios dos solos é o segundo grupo de índices físicos. Vazio do solo, existe o índice de vazios, que relaciona o volume de vazios sobre o volume de solos. Então, essa relação, ela está aqui só do lado verde, né? Eu estou relacionando o volume de vazios sobre o volume de sólidos. Volume de vazios sobre o volume de sólidos poderia, por exemplo, ser igual. Eu tenho tanto sólido quanto vazio. E isso aqui daria 1. Né? Isso poderia ser o dobro disso. Eu teria 2. Isso poderia ser a metade disso. Eu teria meio. O que vocês gostam mais? O meio, 1 ou 2? Sempre estavam escolhendo o maior, hein? Caíram do cavalo. Mudaram de ideia já? Já foram para o 0,5 então? Porque esse é dos vazios. Tem um monte de vazio e pouco grão, meu Deus! Tô fora, passa para outro esse trabalho.
né? É tudo que eu não quero. Esse daqui ficou pouquinho, olha. E ficou aqui esse monte. É esse volume por esse volume aqui. Eles poderiam ser iguais, poderia ser o dobro, poderia ser a metade, poderia ser lá o que for. Na prática, isso aqui varia entre 0,3 e 2. Mas não tem limites, né? Esse número pode ser maior, 2,5, 3, né? Graças a Deus não é frequente acontecer isso, né? E esse número poderia ser menor, mas dificilmente a gente consegue densificar a esse ponto, né? De matar tantos vazios. É de fundamental importância no comportamento de deformações dos solos. Então, por enquanto, nós temos 2 índices físicos campeões. O gamma dry, né, que é o peso específico aparente seco, e o índice de vazios. Os dois são primos irmãos, nós já vamos ver já, é só trocar uns numerozinhos de um chega no outro, tá certo? Mas os dois estão me dando assim informações fortes. O peso específico do solo, aparente do solo seco, essa informação é mais forte ainda do que do índice de vazios, porque eu tenho um limite. Eu nunca vou chegar na rocha, mas a rocha é um limite, inalcançável, mas é um limite. Então eu sei graduar, quer dizer, aquele 1,9 para a rocha que é 2,65, é o que eu consegui, mas se eu conseguisse 1,95, melhor ainda, não é? Que eu tenho um limite. Aqui eu não tenho um limite no índice de vazios, porque são 2 números, que um pode ser o dobro, também pode ser o triplo, pode ser o quádruplo, né? Graças a Deus na natureza a gente não tem com tanta frequência esse número tão maior do que esse. Mas eu não tenho um limite, né? Mas de qualquer jeito ele é de importância fundamental. Então esses 2 números, índice de vazios e peso específico aparente do solo seco, são os 2 números mais fortes de todos os índices físicos que nós estamos vendo hoje. Os solos se deformam por variações dos seus vazios, tanto expansão como contração. Então aqui a gente está aprendendo mais um conceito, que nas nossas obras de engenharia civil, nas nossas edificações, os grãos sólidos individualmente, eles são incompressíveis. Aquele fragmentozinho de rocha, ele é incompressível. Acontece que ele está arrumado de um certo jeito e quando coloca uma coisa muito pesada em cima, um prédio de 30 andares, ele afunda. Mas afunda de que jeito? Afunda por redução do vazio. Quer dizer, ou é ar que se comprime com muita facilidade, né? Ou é água que vai embora, porque a água também é incompressível. Ela não varia de volume de jeito nenhum. Quer dizer que se for para diminuir a porcentagem de água no solo, ela precisa ser expulsa, precisa ir embora. O ar não, ele pode se contrair, né? Mas de qualquer jeito, deformação é variação de vazios, né? O grão em si ele é indeformável. Tanto maior o índice de vazios, mais deformável é o solo. As argilas, que são os solos finos, apresentam em geral maior índice de vazios do que as areias, que são os solos grossos. Então esse índice, né, que é volume de vazio por volume de sólido, ele é um índice que te dá uma nota da arrumação. Então quando eu dei aquele exemplo na aula passada, que você pega um monte de laranja, põe num cesto, né? A laranja é um grão de areia, né? Sobram espaços vazios? Sobram. Falei que dava para jogar feijão dentro, depois farinha, etc. e tal, né? Mas quando você arruma os solos finos, eu mostrei fotografia de microscópio eletrônico, os arranjos são bizarros, eles são do tipo de um castelo de carta de baralho. Porque os grãos, eles não respeitam a gravidade nos finos. Eles se relacionam por forças da eletroquímica. Então, eles se aninham, se juntam na natureza, nos depósitos, né, nas águas estagnadas, paradas, por relações eletroquímicas. Isso forma um castelo de carta de baralho. Castelo de carta de baralho tem o quê? Pouco baralho. Eu desmancho aquele castelo, guardo numa caixinha de baralho e levo embora. Eu tinha feito um castelo desse tamanho, enorme. Cheio do quê? Cheio de vazio. Né? No caso do castelo de carta de baralho é o ar, o vazio, né?
Então, as argilas, elas apresentam na natureza índice de vazios em geral maior do que das areias, porque as argilas eu não consigo arrumar os grãos com uma lógica de gravidade. Quando eu despejei as laranjas dentro da cesta, a gravidade fez o serviço para mim. O que tinha de espaço vazio, acomodou. Está cheio de vazio? Tá, né? Mas num castelo de carta de baralho, o negócio é bem pior. Isso é a cidade de Santos, né? Então a janelinha aqui está longe, a janelinha está perto, começou a subir, quer dizer, um prédio está inclinado contra o outro, né? Esse resolveu ir para lá, esse resolveu ir para cá. Os recalques por afundamento dos prédios na cidade de Santos chegam a 1 metro. Então tem prédio que você subia 3, 4 andares para chegar no térreo, agora você desce 3, 4 degraus para chegar no térreo, né? Ele ficou para baixo da rua, então quando chove, lá vai a água para o térreo. Então você faz um jardim fora com umas montanhinhas assim que você sobe, depois você desce e chega no térreo, né? Esse é um dos edifícios, é o edifício Excelsior em Santos. Ele tem mais de 1 metro de depressão, de recalque, né? Recalque, o que é? É redução de vazios. No caso da cidade de Santos, o bandido é uma camada de argila mole, ela tem uns 8 metros de espessura, 10 metros de espessura argila mole, ela está embaixo de uns 8 metros de areia na superfície. A areia na superfície convida você a apoiar o prédio diretamente em cima dela, é uma areia compacta, etc. Mas embaixo dela, ela tem uns 8 metros, embaixo dela tem um pacote de 10 metros de argila marinha muito mole. Ela está submersa, saturada, porque tem o mar ali do lado, né? O nível d'água é 1 metro e pouco de profundidade. Então eu não tenho nessa argila o ar, eu só tenho água. Então os prédios foram construídos e nos primeiros tempos ficaram uma maravilha. Por quê? Porque a água da argila estava pressionada, mas não conseguia ir embora, porque a argila, como tem os grãos muito finos, ela tem baixa permeabilidade. Então demorou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? E o prédio foi descendo, descendo. Esses prédios, eles têm 60, 70 anos hoje em dia, mais ou menos, né? Esses recalques são chamados de recalques primários. É expulsão de água, é redução de vazio. O prédio desce. Se a gente for para a Torre de Pisa, que o fenômeno é o mesmo, a Torre de Pisa tem 7 séculos, foi construída no século XIII, e ela recalca até hoje. Não pelo fenômeno de expulsão de água, porque quando você expulsou água nos primeiros 10, 20, 30, 40 anos, os grãos se rearrumaram. E eles tinham sido arrumados na natureza por ligações eletroquímicas. Como você apertou com o peso da edificação esses grãos e eles tiveram que se rearrumar, eles se rearrumaram fisicamente, mas se desequilibraram em termos eletroquímicos. Então eles vão buscar uma nova configuração de arranjo, e isso é chamado de recalque secundário. Então a Torre de Pisa, que recalca há 7 séculos, ela está na fase dos recalques chamados secundários, que aí não depende mais de aplicação de pressões. A pressão foi aplicada há 7 séculos atrás, está lá até hoje, mas é rearranjo de grãos e que vai promovendo essa redução de vazios. Esse é o edifício Glória. Ele originalmente era inclinado em direção a este prédio, porque este prédio não existia. Quando construíram esse, ele mudou de ideia e se apaixonou por esse e veio para cá. Eu frequentava Santos desde 5 anos de idade e essas coisas ao longo de algumas décadas eu assistia. Lá para você, olha, o bichinho estava para cá, saiu esse prédio, parece que o Glória ficou gloriosamente vertical, só que não. Depois para frente ele se apaixonou mais por esse, porque um influencia no outro, né? E tudo isso é redução de vazios.
Isso é uma argila mole lá da cidade de Santos, da região do Cais, lá de Alemoa, e a gente pega aqui um índice de vazios de 2,2, que é um número respeitável, né? Já deu maior do que aquele 2 que eu falei que era um número, não é limite, né? Mas é usual, né? Então, se você tem um índice de vazios alto, você já começa a tremer, né? Porque está cheio de bandido e tem pouco grão, pouco sólido. Então, qualquer coisa que eu ponha aqui em cima, o negócio vai começar a afundar, né? Se ele estiver saturado, quem tem que sair é a água, né? E a água pode ser que ela demore para sair, mas gradativamente ela vai sair. Essa é uma argila porosa insaturada, essa daqui está saturada, né? Ela está coletada abaixo do lençol freático. Essa daqui é insaturada, é um solo poroso superficial. Isso é da cidade de Paulínia, no interior do estado de São Paulo. O índice de vazios quase de 1,9, que também é alto para chuchu, né? Então eu também olho para isso e fico com medo de pôr alguma coisa em cima, porque ele pode variar de vazios, né? Esse é o castelo de Castas de Baralho. Não tem água, ele está insaturado. Ele tem umidade, mas ele não está com os vazios preenchidos por água. E esses são chamados solos colapsíveis, quer dizer, se ele tiver acesso à água por um vazamento e tiver carregado, ele vai se reacomodar, quer dizer, eu desmancho o castelo de carta de baralho e ele vai se reorganizar e vai dar uma variação de vazios grandes. Esse é um solo simpático, é uma areia... Aqui está escrito errado, mas enfim. É uma areia siltosa muito compacta, né? Isso é de Bonito, na Bahia, é 0,68. É um número bem mais agradável de se lidar. Então, é um solo forte, que serve para apoiar uma edificação em fundação direta. O primo do índice de vazios é chamado de porosidade. Aqui eu estou dividindo o volume de vazios pelo volume todo. Quando nós definimos o índice de vazios, é dividir o volume de vazios pelo volume de sólidos. E aí eu comentei que esses dois números podem, por exemplo, ser iguais, vai dar 1. Esse pode ser o dobro desse, vai dar 2, mãe de Deus, péssimo. Esse pode ser metade desse, vai dar só 0,5, maravilhoso, né? Mas ali, na porosidade, eu estou dividindo o volume de vazios pelo volume todo. Então, é claro que a pior desgraça que poderia me acontecer era só ter vazio, né? Que solo é esse? Como assim só tem vazio? É o ar que nós estamos respirando. Tem umas poeirinhas aqui que vocês não veem, mas tem, né? Ou seja, tem um monte de vazio, né? E quase nada de grão. Como eu estou respirando, graças a Deus que tem poucos grãos, né? Mas é um solo extremamente poroso, né? E aí o outro, e que isto aqui fosse 0, que eu tivesse matado esse volume, que solo é esse? Rocha, né? Que é irrespirável, né? Então esse daqui, ele tem os seus limites, né? E ele é uma proporção dentro de um todo, né? Então isso é expresso em porcentagem, pode ser 30%, 40%, 50%, né? 100% só daria se só tivesse vazio, né? Presença da água é o último assunto, gente, coragem. Teor de umidade é uma relação de pesos. Peso de água sobre peso de sólidos. Então eu estou aqui, dividindo água pelos sólidos. Como o ar não pesa, eu estou falando com tudo que pesa. A água em relação aos sólidos. A água em relação aos sólidos pode ser, por exemplo, que desse 1, aquela relação. Se a água tivesse o mesmo peso dos grãos, tá? Para que o peso de água seja igual ao peso de sólidos, quem tem que ter mais volume? De água ou de grão? Rápido, 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 rápido. Ih, perderam outra vez, hein? Se esses dois pesos forem iguais, eu pesei a água na balança, pesei o grão na balança. Se eles forem iguais, eu estou dividindo um pelo outro, PA igual a PS vai dar 1, quer dizer, 1 é 100%.
tá certo? De teor de umidade, né? Pesos. Se os dois pesos são iguais, qual o maior volume, de água ou de grão? Sim, porque a água tem peso específico igual a 1 e os grãos têm peso específico 2,65. Então, se desse igual, eu tenho um volume de água 2,65 vezes maior do que o de grão, né? Para dar a proporção de pesos igual a 1. Então, poderia dar 1, poderia dar meio, quer dizer, 50%. A água pesa metade dos grãos, né? Então, se a água pesa metade dos grãos e a proporção esse aqui é peso específico 1, esse é 2,65, eu teria uma proporção de volume que é 2,65 dividido por 2, que é 1,32,5, né? De volumes, né? Então, o teor de umidade, ele não tem limites superiores, né? É claro que ele tem um limite inferior, que se o peso da água for 0, isso deu 0%. Que hora que ele tem 0? Quando ele saiu da estufa, secou toda a água, tá certo? Então a água não tem mais peso de água, só ficaram os sólidos, né? Então isso aqui deu 0. Mas para cima não tem limites. Pode dar 100%, que eu já mostrei que nós teríamos 2,65 vezes o volume de água, maior do que o volume de sólido. Pode dar 200%. Solos da cidade do México têm 300% de umidade, são argilas de derrame vulcânico, né? E elas se acomodam com uma absorção medonha de água. Essa relação de absorções é uma relação de eletroquímica, né? Então, ela se acomoda com um invólucro enorme de água, que esse número pode dar 300%. Quando esse número é alto, é bom ou ruim para nós? É ruim. Porque quem está entrando aqui de monte é o bandidão, não é? Então, eu gosto mais desse número baixo, né? Representa a comparação de peso natural úmido e peso após secagem na estufa. Por definição, na estufa se usa uma temperatura de 105 a 110 graus, apenas por definição. Por isso que todos os índices em geotecnia são apenas índices, tá certo? Nada é real, o teor de umidade não é esse. Na estufa com essa temperatura, eu penso que esse era o teor de umidade. Se eu puser em outra temperatura, vai levar mais água embora e aí o teor de umidade vai dar maior. Mas está convencionado de que se faz dessa forma, para que eu possa comparar um com o outro. Nada significa nada individualmente, mas relativamente significa. O uso dessa temperatura é apenas convencional, pois todos os parâmetros de geotecnia são índices, nenhum deles é real. Esse índice é uma relação forte com a granulação do solo. Em geral, é mais alto nos solos finos do que nos solos grossos. Então, aí volta para o exemplo da aula passada da laranja. Eu tenho a laranja que pesa X e ela tem uma superfície, falamos no Arquimedes hoje, né, que é o número π, que foi ele quem descobriu, né, e é a forma com o π de você calcular o perímetro de uma circunferência. E é também com o π que você calcula o volume de uma esfera perfeita, que é uma laranja, né? Então, eu conheço a superfície externa da laranja e conheço o peso, que eu pesei. Quando eu passo a faca no meio e corto em duas meias laranjas, eu derrubei o peso pela metade. Só que como eu passei a faca, eu criei uma superfície nova para essa metade e uma superfície nova para essa. Ou seja, o peso eu joguei pela metade, mas a superfície externa é a metade mais um pouco. Esse pouco eu ganhei das superfícies novas. E quando eu pego aquela metade e corto na metade outra vez, agora o peso foi para 1/4. Mas a superfície externa foi para 1/4 e mais um pouco. E ao cortar eu criei duas superfícies novas. E corta, e corta, e corta, e corta, e corta pela metade. Vou derrubando o peso sempre pela metade do anterior. Mas a superfície sempre está crescendo um pouco. Quando eu chego lá no fim, naquela facada que eu dou no gruminho último,
não é? Aquele lá já está numa situação em que a superfície dele, proporcionalmente ao peso dele, é medonha. E o que acontece com esse meio gruminho último? Ele gruda na faca. E eu ofereço a gravidade para ele ir embora e ele não vai. Por que ele não vai? Porque ele não está mais respeitando a lei da gravidade. A lei da gravidade serve para a laranja inteira. Se você soltar, cai no chão. Mas na hora que você foi cortando e dividindo sempre a massa pela metade e a superfície externa a metade mais um pouco, quando chegou lá no fim, você ficou com uma proporção de superfície em relação à massa medonha. E aí ela se comporta por forças de superfície e não mais por força de gravidade, porque ele quase não tem massa. E ele acaba aderindo na fraca esse último gruminho, tá certo? Esses são os solos finos. Então os solos finos, eles têm avidez por água, porque a superfície externa dele, em proporção da massa, é gigante. E a umidade é proporção de pesos, de água e de sólidos, né? Então, nos solos finos, os teores de umidade, em geral, são mais altos. Então, o teor de umidade, como índice físico, ele serve para me dar um certo balizamento do tipo de solo. Bom, mas para o tipo de solo, eu vou ficar com a granulometria, que é muito melhor, que ali eu sei quanto eu tenho de argila, quanto eu tenho de areia, quanto eu tenho de silt, quanto eu tenho de pedregulho. É a tal da carteira de identidade, né? Então, o teor de umidade, assim, sozinho, ele não é um índice tão forte. Grau de saturação, juro que é o último, gente. Volume de água pelo volume de vazios. Volume de água pelo volume de vazios. Então, o que pode acontecer é que esses dois números sejam iguais, quer dizer, eu não teria o ar. Então, eu digo que o solo está saturado, quer dizer, que todos os vazios estão preenchidos por água, tá certo? E pode ser que eu não tenha nada de água nos vazios. Então o solo estaria completamente seco e todos os vazios seriam formados por ar. Então esse número é um número de porcentagem e ele varia de 0 a 100%. 0% é um solo seco, deserto, desgraçado, que só tem ar dentro. E 100% eu estou debaixo d'água, claro, né? Está cheio de água lá dentro. Ter ar e ter água, qual é a diferença para nós? É que o ar é compressivo. Então, quando eu coloco alguma coisa em cima, um prédio, uma edificação, ele varia de volume instantaneamente, se comprime. A água não, eu preciso fazer com que ela vá embora, porque variar de volume ela não varia, ela é incompressível. Se a permeabilidade do solo for grande, quer dizer, se ele for um solo arenoso, ela vai embora com facilidade. Mas se a permeabilidade dela for baixa, são os prédios da cidade de Santos, são 10, 20, 30, 40, 50 anos recalcando, né? Relações entre os diversos índices físicos. Então, daquela figurinha que está lá na lousa, nós vamos fazer um truque que é associar o VS a uma unidade. Esse é um volume, né? Eu posso dizer que esse volume é de 1 metro cúbico, 1 centímetro cúbico, 1 milímetro cúbico. É uma unidade. Quando eu chamo o VS de 1, eu aqui nos vazios tenho o índice de vazios mais 1. Que o índice de vazios é volume de vazios sobre o volume de sólidos. Volume de vazios sobre volume de sólidos, o volume de sólidos é 1. Então, o volume de vazios é o próprio E. E eu somo 1 mais E. Dessa figurinha saem todas as relações entre os índices físicos. E essas relações, elas partem de eu chamar de unitário o volume de grãos, né? Aí o grau de saturação, ele me dá o volume de água, que é o volume de água sobre o volume de vazios, né? E pelo outro lado aqui esse é delta, que é PS sobre VS. Mas como o VS é 1, o delta é o próprio PS, então o PS eu estou chamando de delta. E aqui é delta vezes o teor de umidade, e aqui eu somei 1, né? Porque o ar não pesa. Então, com esse truque de chamar de unitário o volume de sólidos, eu troquei toda a linguagem da figura de volumes e de pesos
pelos índices físicos. E daqui eu tiro todas as relações entre os índices físicos. Então, aqui nessa tabelinha que mostra todas as relações, a gente tem no laboratório teor de umidade, peso específico natural e peso específico das partículas sólidas, né? Peso específico dos grãos. Só esses três eu posso determinar no laboratório. Este aqui, que é o peso específico natural, tal qual ele veio da natureza, eu preciso a amostra indeformada e sem variação de umidade. Para esse daqui, ela não precisa ser indeformada, mas não pode ter variação de umidade da natureza para o laboratório. E para esse daqui, eu não preciso nem de amostra indeformada e nem de preservação de umidade, né? Esses três são os índices determináveis em laboratório, só esses três. Os outros todos, eles decorrem. E decorrem o quê? De relações matemáticas extraídas daqui, tá? Então, aqui, se eu quero calcular a porosidade, eu tenho uma relação aqui, tenho outra aqui, tenho outra aqui. Enfim, são relações entre os diversos índices físicos, né? Eu separei aqui com um quadro em marrom a família dos vazios, em azul a família que fala de água, que é grau de saturação e teor de umidade. Separei as relações mais frequentes, tá? Porque como esses três são os determináveis em laboratório, esses três eu nunca estou procurando, porque eles são os de laboratório, são os que eu faço ensaio. E os outros são decorrentes desses. É lógico que nas provas os professores dão esse e pedem aquele, mas aí é só de brincadeira, né? Porque na prática é o contrário. Esses eu meço e calculo os outros, tá certo? Mas existem relações entre eles. Então, se você quiser brincar, eu te dou esse e peço para você calcular aquele. Tudo bem, então todas as relações aí, né? Mas na prática, esses eu determino em laboratório e depois eu vou atrás desses por relações com aqueles, tá? Representatividade dos índices físicos. Os mais representativos são os peso específico aparente seco e o índice de vazios. São os carros-chefes para a gente olhar, né? Da aula de hoje é isso que tem que ficar para a gente, né? Esses dois são fortes. O peso específico dos grãos sólidos só será importante se for diferente da normalidade, o que é raro. Quer dizer, se eu estiver trabalhando numa área de rejeito de mineração, né, esses dois acidentes que ocorreram em Brumadinho e Mariana, né, aquilo que estava lá dentro tem um peso específico altíssimo. Por quê? Porque é resíduo da mineração. Então, aqueles grãos são grãos mais pesados. Então, quando eu faço aqueles círculos de análise de estabilidade, não é 1,8 que eu vou colocar lá, é um número maior, né? O teor de umidade só seria representativo para dois solos idênticos em termos de curvas granulométricas e constituídos por grãos de mesma composição mineralógica. Então, comparar teor de umidade por si só, eu posso estar me atrapalhando muito, porque ele depende da granulação e depende da mineralogia, porque existem minerais que são mais ávidos por água. Nós vamos estudar isso um pouquinho mais para frente, e outros que são menos ávidos. Ou seja, por si só, o teor de umidade não é tão esclarecedor das propriedades de resistência e deformabilidade, que é o que interessa para nós, né? Apesar de não ser tão esclarecedor, é frequente ver especificado em sondagens a percussão em regiões de sedimentos marinhos. Então, é uma prática razoavelmente corrente. Quando você está em Santos, por exemplo, sedimentos marinhos, você coletar as amostras e colocar num saquinho ou numa cápsula de alumínio e mandar para o laboratório para medir teor de umidade, de metro em metro, conforme você vai bater no SPT, você vai coletando daquelas amostras, né? Elas vão dar menores nas camadas de areia e vão dar maiores nas camadas de argila, né? E dentro das argilas, essas argilas também elas têm a sua heterogeneidade. Então, o teor de umidade maior ou menor, não necessariamente ele vai refletir um solo mais compressível e menos compressível. Só daria certo se as granulações fossem idênticas e a mineralogia fosse a mesma. Ou seja, esse número, ele não é um número tão forte, o teor de umidade. Números fortes são esses dois, índice de vazios e peso específicos. Amostras para determinação dos índices físicos. Para realizar os 3 ensaios de laboratório, umidade, peso específico dos grãos e balanço dorsal, é necessária amostra indeformada e sem alteração de umidade.
Para realizar apenas 2, que são umidade e peso específico, a amostra pode ser deformada, mas sem alteração de umidade, né? E o teor de umidade só seria representativo para 2 solos idênticos em termos de curvas granulométricas. No livro do professor Carlos de Souza Pinto, esses são os 2 itens dessa aula, e no livro do professor Faisal Massad, a aula de hoje é essa descrição. Obrigado, pessoal. Maravilha. Muito bom. Perguntas? Alguém tem perguntas? No questions. Maravilha. Obrigado.